Olá, bem-vindo a mais um Saúde em Diálogo. Meu nome é Juliana Zoquete, sou acupunturista. E eu sou a Thalita Casarini, farmacêutica. E hoje o nosso bate-papo é sobre menopausa. Sim, E aí, estamos quase a chegando gente está então? quase chegando. Sabe que a gente protelou um pouco para fazer esse tema, porque eu acho que a gente estava querendo, de certa forma, não, vamos deixar esse assunto de lado, não está na hora. É, Mas no final das contas a gente sabe que está na hora, porque falar sobre menopausa não é a menopausa em si, né? Aquele período que marca os seus últimos 12 meses sem menstruar. Menopausa é só um marco, mas sim. ela começa muito antes disso, né? Sim, é todo um processo, né, para Um chegar processo. realmente na menopausa. Exatamente. E eu gostaria de saber de você, entender, né, para a gente explicar para as pessoas como que é, o que é menopausa, como esse processo, para a gente entender fisiologicamente o que acontece no nosso Sim, organismo e o que faz a gente chegar na menopausa. sim. A menopausa, fisiologicamente falando, como você disse, ela é um processo natural do nosso envelhecimento e que leva em consideração ali um esgotamento ovariano, o termo seria esse, um esgotamento ovariano que acontece alguns anos antes da menopausa, em torno de 4 a 5 anos, que é chamado até de período de pré-menopausa, né, o período que antecede a menopausa, e esse ovário ele começa a diminuir em tamanho e em produção de óvulos e hormônios. Então, de certa forma, ele começa a reduzir em tamanho, os hormônios que estimulam ele a produzir os nossos óvulos e a produzir os outros hormônios começam a tentar se encaixar nesses receptores do ovário e eles não conseguem sensibilizar esse ovário, que são o LH, o FSH, e esse ovário então começa a diminuir a produção de estrógenos. Quando a gente fala de estrógenos, que são os hormônios sexuais femininos, a gente tem uma grande quantidade de tipos de estrógenos ou Uhum. estrogênios, que é sinônimo. Mas o principal deles, quando a gente está falando de menopausa, é o estradiol. O estradiol é o nosso principal estrogênio, que quando em declínio lá, que vai classificar a gente como uma mulher menopausada, pós-menopausada, é que vai estar relacionado a todos os sintomas comuns que a gente tanto ouve falar nessa fase de climatério. O Uhum. estradiol ele é chamado de um hormônio da vitalidade mental, da vitalidade física, porque ele Uhum. participa de vários processos no nosso corpo, como a produção de uma matriz, um osso forte, um músculo forte, entre tantas outras coisas que a gente vai falar aqui ao longo da nossa conversa. Então, fisiologicamente é isso. Começa a diminuir o estradiol. E como, né, você falando disso, como os hormônios são importantes para o corpo, né? Sim, é uma orquestra, né? Uma Não orquestra é? hormonal. Nossa, aí a gente vê como mulher como os hormônios impactam o nosso corpo, né? Sim, Desde a puberdade, né? Quando a gente começa a menstruar, as oscilações hormonais. sim, Então a gente sempre está sofrendo as sim. ações das alterações hormonais, não Que é? é uma característica da mulher, né? O ciclo É. menstrual é característica da mulher. O ciclo circadiano todo mundo tem, mas o ciclo menstrual ele é exclusivo da mulher. E quando a gente começa a diminuir essa produção de hormônio lá pelo nosso ovário, a gente leva um tempo para o nosso corpo se acomodar, se acostumar a essa nova conformação do funcionamento do nosso corpo, que é essa diminuição do hormônio. Então a gente leva um tempo, às vezes 10 anos, né, esse período todo de climatério, leva 10, mais de 10 anos para o corpo se acostumar, se acomodar, e muitas vezes a gente acaba sofrendo. Tem mulher que passa bem por essa orquestra se reorganizando. Tem Uhum. mulher que não, tem mulher que vai ter queixa. Então, assim, é influência mental, é influência física, e o objetivo aqui é a gente preparar, falar sobre o preparo desse corpo para entrar nesse período de pós-menopausa da melhor forma possível, ou protelando esses sintomas, protelando a própria menopausa, ou diminuindo, aumentando a tolerância aos sintomas. Isso vai ser muito importante quando a gente fala de cabeça, né, da parte Uhum. psicossocial. Então, tem muita coisa que dá para fazer, mas é importante a gente lembrar. Não é quando chegar o período da menopausa, né, aquele período menopausa e pós-menopausa, que a gente precisa procurar ajuda. Tem muita coisa que dá para a gente fazer antes para proteger esse ovário, para que ele continue funcional o maior tempo possível e também Uhum. fazendo, entregando para o nosso corpo coisas que serão interessantes para diminuir ou aumentar a tolerância ao sintoma ou diminuir esses sintomas, Que né? legal. E a gente até falando de menopausa e de climatério, eu queria estar aqui abordando um tema que é muito interessante para a gente entender as fases da nossa vida. Sim,
E isso é muito legal. Isso sobre um olhar energético, sobre o olhar da medicina chinesa. Então, para o olhar da medicina chinesa, o nosso corpo ele é dividido em duas fases. A fase Yang e a fase Yin. A fase Yang, ela se inicia desde o momento que a gente nasce. Uhum. E ela vai numa crescente, né? Então, essa fase Yang, ela vai numa crescente e atinge seu ápice ao torno dos 28, 32 anos. E essa fase Yang, quando a gente está nessa fase Yang, a gente está na nossa potência física e energética. Então, quando chega nos 28, 32 anos, a gente está na nossa potência física e energética. Uhum. A partir daí, a nossa energia física e energética vai diminuindo. Chegou lá perto dos 40 anos, a gente já percebe que os cabelos estão cada vez mais brancos, que a gente tem uma flacidez de pele, uma flacidez muscular, sente o nosso metabolismo mais lento. Uhum. Então, já estamos no declínio da nossa fase de potência física e energética. Chegou nos 49, 50 anos, a gente começa a esgotar e a sair dessa fase Yang. Que coincide ali com a média de entrada na menopausa. Que coincide com a média, isso, daí a gente já não consegue mais ter filho, então a gente já entra no período que normalmente é da menopausa, e a gente entra numa fase Yin. Só que, ó, quando a gente entra nessa fase Yin, a mulher de 50 anos, ela entra numa fase chamada fase dourada. Por quê? Maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente tem um declínio físico e energético, mas o nosso Shen, que é a nossa mente, ela vem numa crescente durante o ciclo da nossa vida. Então, quando a gente chega nos nossos 50 anos, a gente está com a nossa mente em pleno vigor. A gente está maravilhosa, a gente está empoderada, a gente está com a nossa mente a todo vapor. A gente já está com sabedoria, já está com maturidade, já está com segurança de si. Então, aí que é o momento de reflexão. Sim. Não é? Porque a gente sempre está falando do desgaste do nosso corpo, que a gente chega e a gente não tem mais potência física, não tem mais aquela energia, aquele vigor, mas o nosso mental, ele está a todo vapor. E tem como provar isso. Sim. Pergunta para uma pessoa, uma mulher de 50 anos, se ela gostaria de ter 30 anos então, novamente. Vamos perguntar. Pergunta. E o que ela vai responder? Eu vou te dar a resposta, porque isso você vai ouvir em 90% dos casos. Gostaria de voltar aos meus 30 anos, porém com a cabeça que eu tenho hoje. Exatamente. Todo mundo vai responder a mesma coisa, porque é isso. A nossa maturidade mental, ela continua, né? Enquanto a gente tiver lá o funcionamento cerebral bom, funcional, a gente vai ter aquela capacidade mental boa. O nosso físico que não acompanha. Isso. Mas óbvio, a gente vai se adaptando, né? Sim. No dia a dia. Mas isso é inegável. Uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, até pode querer voltar lá aos seus 20, 30 anos. Mas sempre com essa cabeça que ela tem, a maturidade que ela tem hoje. Com certeza. E se a gente entende esse processo da vida, né, essas etapas da vida, isso nos deixa muito mais tranquilos, não é? Porque se a gente vai querer nadar contra a maré, e a gente querer o vigor e a capacidade física da nossa fase Yang, né, que da outra fase, a gente não vai conseguir. A gente vai ter que fazer um esforço e vai ter que fazer algo muito difícil para nadar contra a maré. Mas se a gente entender que a gente tem outras potencialidades e que a gente tem que usar a nossa fase de ouro para ativar a nossa fase mental e trabalhar com essa fase mental com mais vigor e com mais carinho, aí fica maravilhoso. Sim. Não é? E isso é uma coisa boa para se trabalhar na pré-menopausa, que é a questão da autoestima. Exatamente. Do autocuidado. Porque quando a gente vai estudar sobre o assunto e lá pesquisar, será que realmente existe pesquisa que fala sobre essa questão mental e associada aos sintomas da menopausa? E os estudos mostram que sim. Os sintomas da menopausa estão associados a uma percepção de autoimagem negativa. Exatamente. Então, pensem só, antes da menopausa, hoje, a gente já vive num meio onde a gente tem
o culto ao corpo perfeito, a gente já busca a perfeição no corpo. Quando a gente chegar lá no período da menopausa e pós-menopausa, os sintomas da menopausa vão exacerbar, vão exagerar essa autopercepção, essa percepção negativa da imagem. Então, o autocuidado, a autoestima tem que ser trabalhada muito antes Com para chegar bem certeza. lá e aí aproveitar o que a sua mente, o que a sua maturidade, que esse empoderamento que você disse tem para nos oferecer. Com certeza. Então, deixar de lado essas questões físicas do corpo e pensar o que você aprendeu até hoje, qual foi sua jornada, o seu aprendizado até hoje, o que você pode pôr para fora, o que você pode ensinar, né? Eu acho que esse é o processo. Entender essa nova versão. É uma nova versão. Não é? Então, saiba, cinquentonas, a gente sai da fase Yang, entra na fase Yin, mas uma fase dourada, e entenda sua nova versão e aproveita, né? Isso. E assim, ó, a expectativa de vida da mulher é de 80 anos. 80 anos é a nossa expectativa aqui no Brasil. 95% das mulheres vão passar pelo processo da menopausa. 95%. E levando em consideração, então, essas 95% de mulheres, esses 80 anos que é a idade média, a expectativa de vida, a gente vai passar, em média, 1/3 da nossa vida nessa fase 50 mais, nessa fase menopausada. 30% da nossa vida é muita coisa, 33% é muita coisa. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar, se preparar para chegar nessa fase dourada e poder aproveitar. É claro que nesse caminho tem muita gente que vai sofrer com sintomas que vão atrapalhar a rotina. Pensa, na pré-menopausa a gente tem uma idade economicamente ativa, né? Sim. De 40 anos, 45 anos. É quando a mulher está no auge do trabalho dela. E aí ela pode ser afetada pelos sintomas. Então até isso, a gente tem que entender que a gente tem que se preparar para chegar nessa fase dourada. Tem um caminho, né? Nada de graça. Nada de graça. E assim, vamos falar nesse momento também o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas estão adiantando também essa menopausa, ou quando tem a menopausa, estão tendo sintomas em excesso. Sim. Né? Então, assim, o nosso estilo de vida também não está contribuindo nada. Não, a gente fala, todo vídeo nosso, a gente fala sobre estilo de vida, né? Isso. E na menopausa também tem uma relação muito direta, né? E daqui a gente fala de 5 excessos. Na medicina chinesa, a gente também fala de 5 excessos que desencadeiam uma menopausa precoce e o excesso de sintomas. E o primeiro dos sintomas é excesso de trabalho sem descanso adequado. Né? Então, você vê, hoje em dia a gente anda trabalhando demais e não tem tempo para descanso, eu acho que descansar é desnecessário, né? Esse é o primeiro. Má alimentação. Geral. Né? Então, isso, né, é uma questão clássico. aí clássica, realmente. Excesso de atividade física ou sedentarismo. Então, assim, são os extremos. Nem muito atividade física, né, que gasta toda a sua energia, nem também fica parado, né? Estresse emocional, né? Então, assim, eu acho que dentro difícil elencar até o que vem primeiro, até né? porque, assim, manejo do estresse emocional é muito difícil, porque as pessoas são diferentes, elas se identificam com coisas diferentes. Então, fazer manejo de estresse é identificar naquela pessoa o que ela gosta de fazer, que pode tirar o foco daquilo que está estressando ela, que pode tirar o foco daquela preocupação, né? Focar, como é que ela consegue focar em coisas boas, né? Então, tudo isso que você falou são os pilares aí do estilo de vida e que a gente tem que cuidar sempre para qualquer situação. Sim. Mas quando a gente está falando de menopausa, esse estilo de vida pode acelerar esse esgotamento de produção de hormônios pelo ovário. Então a gente tem que refletir porque as mulheres estão tendo tanta menopausa precoce. Então isso é exatamente por causa desses fatores, né? Sim. Então esses excessos, aí faltou o quinto, né? Que esse pode ser um pouco polêmico, que é o excesso de atividade sexual. Esse é polêmico. Esse vai dar polêmica. Eu acho que agora vai dar muita visualização esse vídeo. Teremos problemas em bombar muito agora. E depois eu vou até estar explicando as causas da menopausa, né? Mas assim, por que a atividade sexual ela é um dos excessos? Porque ela desgasta a energia do rim. E a energia do rim ela é responsável
é uma das causas da menopausa, né? Das causas da menopausa. Então, o excesso de atividade sexual pode ser um potencializador. E para você saber, olha isso, presta atenção, para você saber se você teve um excesso de atividade sexual, se o dia seguinte da relação sexual você tiver dor lombar, isso é um indício que você excedeu. No caso, não é nem frequência, né? Ah, quantas vezes por semana? É no momento. É o excesso, né? Tá. Então, assim, ou pode ser De frequência de também. frequência também. Intensidade e frequência. Intensidade e frequência. Então, se você tem intensidade e frequência, ainda você desgasta ainda mais. Então, para determinados públicos, vamos maneirar até nisso. Isso. Mas eu acredito que para a maioria não sofre disso, não. Até porque na minha experiência de consultório, e na sua você também vê a mesma coisa, a queixa mais comum das mulheres é falta de libido, independente da idade. Mas é importante a gente conhecer os dois lados, claro, né? Claro. Tanto um quanto o outro. Tá, agora a gente poderia falar dos sintomas da menopausa, né? Quais são os sintomas mais frequentes? Os mais clássicos que a gente sempre ouve falar, né? Os fogachos, que são aquelas ondas de calor. Aquela sudorese noturna, a mulher acorda de madrugada, transpirando bastante, juntamente com as ondas de calor. A gente tem também insônia, irritabilidade, a oscilação de humor ela é muito frequente. A questão da própria depressão em mulher pós-menopausada, ela é mais frequente mesmo. Também temos o quê? O ressecamento de mucosas, então tem problema de lubrificação vaginal, diminuição de libido. Então são vários sintomas comuns que podem estar em maior ou menor intensidade dependendo da mulher. Do ponto de vista energético, você encontra alguma relação com esses sintomas? Sim, nossa, tá, total. Então, aí chegou a parte que eu gosto. Quando a gente fala desses sintomas, na parte energética, a gente tem uma explicação detalhada, tá? Então, para a medicina chinesa, a menopausa ela é uma deficiência de yin do yin, tá? Então, imagina que a gente tem duas energias, a gente tem a energia yin e a energia yang. Essa energia yin, quando ela diminui, existe um aumento de calor interno. Quando existe aumento de calor interno, a nossa cabeça fica muito agitada, o nosso mental fica muito agitado. Então, gera ansiedade, gera insônia, pensamentos excessivos. E quando esse rim ele está em deficiência, ele acaba atacando um outro meridiano, que é o meridiano do fígado. Esse fígado fica hiperativo e começa a dar ressecamento vaginal, ressecamento dos olhos, ressecamento das mucosas em geral, irritabilidade. Tudo a ver. Né? E em uma terceira fase, esse fígado ele ataca a energia do baço e o baço ele retém umidade. E quando ele retém umidade, ele acumula gordura. E por isso que existe o aumento do peso também. O metabolismo ele fica mais lento e existe um acúmulo de gordura. Então, o acúmulo de gordura visceral também. Então, as pessoas com o baço em deficiência pode ter as pessoas desenvolverem diabetes, né? Que é uma das possibilidades que podem ocorrer no processo da menopausa. Diabetes, problemas cardiovasculares no geral, porque tem esse aumento de insulina, de glicose, aumento de colesterol também, né? Então tem toda essa relação. Então é muito interessante a gente entender o distúrbio energético que está acontecendo, porque quando a gente fala em corpo humano, a gente fala de 3 tesouros, tá? E esses 3 tesouros, eles são o nosso Qi, que é a nossa energia, o nosso Shen, que é a nossa mente, e o nosso Jing, que é a nossa parte física. Então, a gente olhar para esses 3 tesouros é maravilhoso, porque a gente começa a tratar o corpo nas 3 camadas, né? Então, a gente consegue fazer um tratamento muito mais completo, né? Sim. E eu acho que aqui é importante a gente saber que, além desses sintomas clássicos que você falou, que eu falei da menopausa, também tem os problemas, as chances de desenvolvimento de algumas doenças que são importantes, né? Você tinha falado de diabetes, das doenças cardiovasculares, mas a gente também tem a osteoporose, né? Tem enfraquecimento ósseo, a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Pensa, se a gente já tem dificuldade de fazer massa muscular agora, imagina lá na menopausa, porque o estradiol, ele é importante para fazer essa massa magra. Então a gente tem que pensar nisso como um todo, né? Por isso que o cuidado começa agora, e eu acho que a gente podia partir para dicas agora, né? Vamos para as dicas de como a gente
passar por essa fase com mais qualidade. Sim. Então, por favor, Por Thalita. favor, posso começar as mais novas? Com certeza. Mais nova, um Adoro. ano só, né? É, Ju, não precisava, né? Vamos lá. Olha só, a gente tem muita coisa para fazer no período da pré-menopausa. Enfim, como tudo a gente sempre fala aqui, estilo de vida é a chave do negócio, é você, né, modular todos os fatores que estão ali dentro do estilo de vida. Mas aí eu peguei 4 itens que eu acredito que sejam aqueles 4 itens de maior peso no cuidado da pré-menopausa. Então, a primeira coisa é o controle hormonal. Você ter um acompanhamento com o médico para rever lá a sua terapia, o seu método de contraceptivo hormonal, se usa esteroide anabólico, para você avaliar se está tendo oscilação já desses níveis hormonais, para você prever o que está vindo pela frente. A segunda coisa, que na minha opinião ela é super importante, é a questão psicossocial. Os estudos já mostraram que os sintomas da menopausa aumentam a percepção da imagem, autoimagem negativa. Então, ter esse cuidado já sobre autoestima, de autoaceitação. O terceiro ponto é, faça sua reserva de músculos. Então, você precisa de músculo para ter uma velhice saudável e na menopausa a gente vai ter dificuldade de produzir esse músculo. Então, faça o seu músculo, sua massa muscular, fortaleça seu corpo agora. Agora é a hora. Depois você só faz na manutenção. E quarto, suplementação. Existem poucos estudos sobre suplementação, mas eu trouxe 2 que eu achei que são super válidos aqui para falar nesse momento. O primeiro é o uso de probióticos, como lactobacilos e bifidobactérias. Eles são capazes de modular a microbiota intestinal, que tem uma relação muito íntima com os hormônios. Então, nesse caso desse estudo, que foi publicado agora em 2023, a suplementação com probióticos aumentou os níveis de estradiol em mulheres pré-menopausadas. Então, já se vê aí uma luz de suplementação interessante para essas mulheres. E o terceiro é o uso do colágeno. Tem um estudo muito interessante de 2019 que pegou um grupo de 77 mulheres pré-menopausadas, e todas essas mulheres, por 3 meses, fizeram musculação 3 vezes por semana por 1 hora, tá? Então, essas mulheres fizeram lá o protocolo, todas elas. Metade delas tomou 15 gramas de colágeno hidrolisado, os peptídeos de colágeno, que no caso foi o Body Balance. E a outra metade não tomou o colágeno. E o que eles viram no final do estudo? Todas as mulheres, né, na média, né, houve um aumento significativo de massa muscular, de força muscular. O que comprova, então, o item 3. Vamos fazer nossa reserva de músculo agora. Fazendo o quê? Musculação. Só que, nesse estudo, a inclusão do suplemento de colágeno aumentou de forma significativa esse ganho de massa, essa massa livre de gordura e a força muscular, provando então que o colágeno é sim um suplemento interessante até para essa fase da vida da mulher, na pré-menopausa. Então essas são as 4 dicas que eu acredito que sejam as de maior peso aí para a pessoa começar a se cuidar nesse período. Muito bom. E aqui que eu vou estar falando para vocês são algumas dicas para nutrir a energia do nosso corpo, né? Falou de algumas questões para nutrir o corpo, e eu vou falar algumas coisas para nutrir a energia do corpo. E uma delas é chá de gergelim preto. Então, como que a gente pode fazer? O chá de gergelim preto, ele nutre a energia do yin do rim, aquela que está em deficiência, como eu expliquei para vocês anteriormente. Então, a gente vai ferver meio litro de água, e quando a água estiver fervida, a gente vai colocar 2 colheres de gergelim preto, deixar descansar uns 10 minutos e depois ingerir de 2 a 3 xícaras durante o dia, tá? Isso vai nutrindo a energia do yin do rim. Outro chá que a gente pode fazer é chá de amora, chá da folha de amora. Que é bem conhecido esse. Isso, esse já é mais conhecido, que a gente também pode estar tomando de 2 a 3 vezes também ao longo do dia. E existem alguns alimentos que também nutrem a energia do rim. E um deles, até separei aqui para não esquecer, e alguns deles são a melancia, o limão, a soja verde, a amora, como falei, e a mexerica. Então, podem caprichar na ingestão desses alimentos, porque eles também vão nutrir o seu corpo de energia, tá? Anota aí para compra hoje da feira, hein? Isso aí. E o que a gente pode estar fazendo também é estimular alguns pontos que a gente pode estar estimulando. Nesses pontos eu vou pedir para a produção aqui, colocar para vocês
para vocês saberem exatamente onde é. Então, o BP6, que está 4 dedos acima do maléolo, que vai estar aqui na figura, e você pode estimular esse ponto por 30 segundos a 1 minuto, ou também pode colocar um grãozinho de arroz com micropore e também ir estimulando junto com o grão de arroz. Então, é BP6 e R6, que também está abaixo do maléolo, também aqui, ó, na figura, e também você vai estimular ou colocar grãozinho de arroz com micropore. Esses 2 pontos também nutrem a energia do Indurrim, tá? E uma última dica que a gente pode estar fazendo é escalda-pés. Nos nossos pés, a gente tem muita energia e pontos do rim, tá? Então, quando aquecemos os nossos pés, nutrimos o rim, e o rim é a essência da vida. E é essa que está em deficiência, começa a ficar em deficiência nesse processo, nesse momento da nossa vida. Então, a gente pode fazer um escalda-pés colocando água aquecida até alturas dos tornozelos, tá? E, junto com isso, a gente pode colocar meia xícara de sal Epsom. O sal Epsom ninguém conhece muito, é o sal amargo, tá? Só que ele é pouco conhecido. O sal Epsom, ele é uma mistura de magnésio com sulfato. E essa junção, esse sal tem muitas propriedades terapêuticas. Algumas delas desinflamação, ele é um sal que promove analgesia, melhora o quadro de insônia. Então, quando colocamos no escalda-pés, ele é absorvido pelo nosso corpo. E para potencializar isso, podemos colocar 5 gotas de óleo essencial de lavanda, que ela é calmante, tá? 5 gotinhas de óleo essencial de bergamota, que também ajuda na ansiedade, eleva o humor, e 3 gotinhas de óleo essencial de gerânio, que ele ajuda na regulação hormonal. Tá? Então a gente faz essa mistura toda no escalda-pés e o nosso corpo vai absorvendo todas essas propriedades que a gente colocou aí nesse escalda-pés. Então é uma ótima dica que a gente também pode estar fazendo. E aí eu queria que você me explicasse o que eu faço depois do escalda-pés. Eu posso tirar o pé, eu tenho que lavar o pé depois do escalda-pés? Como é que fica isso? Boa pergunta. Sempre depois que a gente faz um escalda-pés, a gente tem que secar o pé e nunca colocar os pés em piso frio. Então a gente tem que mantê-los aquecidos. Então colocar uma meinha no pé, proteger esse pé, porque esse pé está aquecido e ele já está cheio de enriquecido de óleos e sais. Então não precisa molhar ele, é apenas secar e colocar uma meinha. Sim, o melhor horário que eu sempre falo é antes de dormir. Não é? Seria o ideal. Porque como ele já promove o relaxamento, você já está mais tranquila, você já relaxa. E como na menopausa a gente já tem o fator insônia, né? Então a gente já está fazendo um ritual para a gente poder dormir melhor e já com toda essa ativação que foi colocada no escalda-pés, né? Sim, gostei, adorei as dicas. Como sempre, coisas fáceis que a gente consegue aplicar no nosso dia. E eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: eu escolho hoje envelhecer bem, de forma saudável. E amanhã eu vou falar a mesma frase: eu escolho hoje envelhecer bem. Então as escolhas são diárias. É o seu dia a dia que vai, no final das contas, né, essa somatória dessa disciplina, desse autocuidado diário, é que lá na frente você vai poder colher os frutos. Então tem que ser hoje. Se você está preocupado porque não consegue atingir seus objetivos, suas metas, faça esse pensamento todo dia. Eu escolho hoje ter um envelhecimento saudável. E aí sim você vai começar a se observar melhor, a se cuidar melhor, para que as coisas fluam naturalmente, para que a energia flua, né? Literalmente, a energia flua naturalmente, seu organismo funcione bem e te dê aí um climatério, essa fase aí do climatério mais tranquila. Da menopausa também, né? E lembrando também, né, voltando ao que a gente conversou lá no início, e lembre-se que a menopausa a gente está na fase dourada da vida, né? Em que realmente a nossa parte física pode ficar mais debilitada, mas a nossa mente fica maravilhosa, né? Então vamos aproveitar essa nova fase, esse novo ciclo, né? Com uma energia positiva e com esses sintomas, sigam essas dicas, né? Eu adorei todas. Já dá para começar a praticar, já que a gente já está provavelmente a gente já está na pré-menopausa, não sabemos, mas provavelmente sim. Eu acho que eu ainda não, sou jovem.
Mas a gente vai seguir as dicas e vai aplicar no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, que tem esse objetivo, né? Levar informação, levar dicas, levar tudo aquilo que a gente pode, tudo que a gente puder compartilhar de bom com as pessoas para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais saudável, mais alegre. É isso aqui que a gente quer. É isso aí. Espero que tenham gostado. Um beijo, gente. E tchau, tchau. Até a próxima.